Olá, meus queridos alunos aí do ensino médio, você aí do segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos continuar a nossa série de aulas aí falando sobre os 5 reinos, né? Nós já falamos dos 5 reinos, demos uma introduçãozinha aí, falamos sobre o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Animalia, o reino Plantae. Falamos também dos vírus, né? Que não está inserido nos 5 reinos, mas é muito importante para o nosso dia a dia, né? Então, assim, agora a gente vai falar sobre cada reino especificamente. Então, hoje eu vou começar falando pelo reino Monera e também vou falar um pouquinho sobre o reino Protista. Uma matéria bem resumida, assim, para não cansar vocês, uma aula bem rápida, uma aula bem dinâmica aí para vocês observarem, saberem os macetes, os representantes de cada reino. É bem interessante, tá, pessoal? Então, como eu sempre digo, vocês estão aí em casa por causa desse período aí de crise, mas não é desculpa para vocês pararem de estudar. Então, vamos continuar aí e cola comigo aqui e vamos ver aqui sobre o reino Monera e o reino Protista. Vamos lá, gente. Reino Monera, pessoal, é representado pelas bactérias e cianobactérias, ou cianofíceas, tanto faz. Então, as características gerais dos pertencentes a esse reino Monera. Unicelulares, ou seja, vai apresentar apenas uma única célula. Procariontes, lembra do procarionte, né? Eu já dei aula para vocês sobre isso, né? Então, vocês têm que lembrar disso aí. Procarionte é o quê? Quem não vai ter núcleo individualizado e organizado numa célula. Então, a célula dos pertencentes ao reino Monera, elas são muito mais simples do que as dos eucariontes, porque ela não tem núcleo. Lembra, gente? Creio que sim. Ah, tá bom. Vamos lá. Não apresenta organelas membranosas. A única organela assim, que vai apresentar ali nos procariontes é os ribossomos, tá, gente? Fora os ribossomos, você não vai ver complexo de Golgi, você não vai ver lisossomos, você não vai ver nada disso. Você só vai ver ribossomos ali naquela organela. E a nutrição dela? Quanto à nutrição, a gente pode colocar que as cianobactérias ou cianofíceas são autotróficas, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento. E a maioria das bactérias, elas são heterotróficas, ou seja, precisa de se alimentar, né? Se alimentar de outros organismos, ou dejetos, ou algumas partículas simples, enfim, mas precisam se alimentar. Tanto é que a bactéria está muito ligada também à decomposição da matéria orgânica. Lembra, gente? Isso aí. A reprodução das bactérias, ela pode ocorrer de maneira assexuada, tá? Na maioria delas é assexuada, em que existe uma célula mãe, elas vão se dividir e formar 2 células filhas exatamente idênticas à célula mãe. E aí essas também vão se dividir, vai formar mais 2 e assim por diante, e todo mundo fica feliz, certo? Todo mundo lembra disso? Lembra, né, gente? Isso aí. E existem as doenças causadas por bactéria. Mas antes de falar das doenças causadas por bactéria, eu quero voltar aqui. Também existe a reprodução sexuada, entre aspas, das bactérias, que existe quando existe a troca de material genético entre uma e outra, e formei a minha reprodução sexuada, tá? Que pode ser por conjugação, tá? Que a gente... É só para um título de curiosidade, assim, para vocês não ficarem... ah, meu Deus, o professor falou que só tinha reprodução assexuada por bipartição. Não, existe transferência de material genético que pode fazer reprodução que é sexuada, entre aspas. E as doenças causadas por bactérias, pessoal? Nós podemos destacar, por exemplo, aqui a sífilis, né? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, que está com muita incidência, tem aumentado muito os casos de sífilis, por ser uma doença que é de fácil aquisição, vamos dizer assim. Então a pessoa ela adquire muito fácil a sífilis, através de sexo oral, através de sexo anal, sexo tradicional, enfim, através de objeto, é mais raro, mas através de objeto cortante também que esteja contaminado ali. Se for por pouco tempo, assim, há uma pequena possibilidade de contaminação também. Então aí nós temos a sífilis, que é muito importante aí, que já tem virado epidemia, constado aí pelas notícias que a gente pode ver que aumentou mais de 20% os casos de sífilis
no Brasil e no Rio de Janeiro também, tá, gente? Tuberculose, né? Tuberculose é um outro tipo de doença causada por bactérias, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Só lembrando, nós temos aí, por exemplo, a sífilis, ela é causada pelo Treponema pallidum, que é o nome da bactéria que causa sífilis. Só a título de curiosidade. Enfim, são várias doenças. Tem a hanseníase, né, que é o bacilo de Hansen. Enfim, tem várias doenças causadas por bactérias. Então, a bactéria ela é muito importante no nosso dia a dia, porque ela também pode ser causadora de doenças, tá? Na lista de exercícios de vocês, no livro de vocês também tem muitas doenças causadas por bactérias. Então, assim, é só dar uma olhadinha lá nas listas, os sintomas, que é interessante você saber, tá, gente? A importância das bactérias na indústria alimentícia, não é isso? Fabricação de leite fermentado, fabricação de queijos também é importante, tá? Então, a bactéria ela é utilizada na indústria alimentícia. Isso é importante pra caramba. Muito importante porque isso aqui é muito gostoso, né? Isso é muito importante mesmo. Vamos falar um pouquinho do reino protista, pra gente não deixar os protozoários e as algas aí tristes, né? Vamos evidenciá-los nesse momento. Então, reino protista. Características gerais dos protozoários, do reino protista, enfim. Unicelulares, no caso dos protozoários, né? Unicelulares, eucariontes, heterotróficos, possuem organelas membranosas diversas. Então, diferente aqui da célula bacteriana que a gente viu anteriormente, aqui a gente viu que procarionte. Lá já nos protozoários é eucarionte. Aqui, por exemplo, não tem organela membranosa. Mas aqui nos protozoários nós já encontramos organelas membranosas diversas, tá, gente? Então, recapitulando. Característica dos protozoários: unicelulares, eucariontes, heterotróficos, possuem organelas membranosas diversas. Beleza, gente? Tranquilo. Formas de locomoção de um protozoário. Existem várias, né? Existem os ciliados, aqueles que vão se locomover por cílios, pseudópodes, aqueles que vão se locomover por falsos pés. Enfim, tem várias formas de locomoção dos protozoários que vale a pena você também dar uma lidinha aí no livro de vocês. Características gerais das algas. Falamos dos protozoários, agora vamos falar das algas. Então, unicelulares ou pluricelulares, então existem algas pluricelulares também. Eucariontes, né? Ou seja, vou ter lá o núcleozinho individualizado. Autotróficas, isso é interessante, diferente dos protozoários aqui, nós temos a maioria deles heterotróficos. E lá nas algas nós temos autotróficas, ou seja, são capazes de produzir o seu próprio alimento. Encontradas em mares e em água doce. Importância das algas? Sim, elas são muito importantes, por causa do equilíbrio ecológico dos ecossistemas. As algas também podem ser bioindicadores, porque elas podem indicar que existe poluição em algum meio ali, então elas são muito importantes. Fornecem o gás oxigênio que abastece a vida aeróbica do planeta, né? Então você já sabe que se o seu professor falou para você que a maioria do oxigênio que nós respiramos vem das plantinhas, está errado. Ele vem das algas e dos fitoplânctons, né? Porque meu aluno não pode ser enganado, então a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem das algas e do fitoplâncton. Então são fornecedores de oxigênio que abastece a vida aeróbica no planeta. E existem várias doenças causadas por protozoários. Exemplo de doenças causadas por protozoários, nós temos, por exemplo, aí, doença de Chagas. Doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, né? Cujo vetor seja o barbeiro, não é isso? Vetor é o barbeiro, agente etiológico, Trypanosoma cruzi. Então, o barbeiro ele carrega o protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Como que a gente pode evitar essa doença? Essa doença ela é muito frequente ali no Nordeste, no interiorzão, né? Que tem aquelas casas de pau a pique, né? Então aí você pode, por exemplo, substituir a casa de pau a pique por casas de alvenaria, né? Que o barbeiro ele gosta muito desses locais. Aí alvenaria, tijolinho lá tal, vai dificultar a disseminação desse inseto que é o vetor da doença.
tá, gente? E aí não tem tanto índice de contaminação. E também fiscalizar também os produtos. Por exemplo, existem casos de barbeiro que ficam lá no açaí, na cana-de-açúcar, então a pessoa vai lá, moe o açaí ou toma o suco da cana ali e aí tá contaminado. Aí bebe o suquinho da cana cheio de cocôzinho do barbeiro, né? Que tem o Trypanosoma cruzi. E aí fica complicado aí pra vocês, né? Mas é só pra vocês entenderem um pouquinho da doença de Chagas. Tem várias outras, toxoplasmose e também é causada pelo Toxoplasma gondii, que é um protozoário. Tem vários, né? Várias doenças aí que a gente poderia citar aí. No livrinho de vocês aí tem várias, vocês podem dar uma observada lá. Amebíase, por exemplo, né, causada pelo Entamoeba histolítica, a giardíase, causada pela Giardia lamblia. Enfim, são muitas doenças aí causadas por protozoários que vale a pena você conferir. Lá no livrinho de vocês tem uma lista de doenças com todos os sintomas e maneira de prevenção. Beleza? Tranquilo? Ok. Vamos falar um pouquinho do reino fungi também para os fungos não ficarem com ciúme da gente, tá? Quem são os fungos? Quem pertence ao reino fungi? Mofos, bolores, cogumelos e leveduras. Muito bem. Quem nunca viu o pãozinho aqui assim, desse jeito, verdinho? Todo mundo já viu, né? Vou dar uma péssima notícia para vocês. Não, vocês não podem cortar o pão ali daquela maneira ali, só onde está o verdinho e comer o restante. Porque se provavelmente já tem aqui no início, provavelmente aqui no final também já tem fungo, só que eles estão invisíveis. Então não comam, que pode dar problema gástrico em vocês, tá bom? Aí a maçãzinha também, cheia de fungo. Interessante, trágico. Características gerais dos pertencentes ao reino fungi. Vamos lá. Não possuem clorofila. Beleza, gente? Tem muita gente que confunde fungo com vegetal. E muito antigamente se colocavam os fungos lá no reino plantae, mas a gente vê que tem muita diferença. Por exemplo, o fungo não tem clorofila. Possui uma parede celular rígida com presença de quitina. Quitina é um carboidrato, tá, gente? Carboidrato de origem animal, está presente lá no exoesqueleto dos artrópodes, tá, gente? Mas elas possuem parede celular rígida com presença de quitina. São unicelulares, pode ser unicelulares, como por exemplo as leveduras, que são utilizadas na fabricação do fermento, de massas, enfim. Os cogumelos, né, que são pluricelulares, são também utilizados aí também na indústria alimentícia. Alguns cogumelos são bem comestíveis e outros são bem venenosos, cuidado. Alguns como alucinógenos também, aquele chazinho de cogumelo, cuidado também, tá, gente? Só para vocês lembrarem. São encontrados em lugares úmidos e ricos em matéria orgânica, isso aí é legal. Fungo adora, o pessoal do reino fungi adora lugar úmido. Tem lugar úmido, tem fungo, tá, gente? Tem matéria orgânica, até porque vocês sabem que o pessoal do reino fungi, os pertencentes do reino fungi, eles participam muito da decomposição da matéria orgânica. Então, se tem matéria orgânica ali, eles estão ali fazendo a festa para decompor a matéria, porque eles adoram decompor uma matéria. Os pluricelulares apresentam hifas, né? O conjunto dessas hifas vai formar uma estrutura que parece ter umas redezinhas assim, bem branquinhas. Quando você vê aquele negócio branco que parece ter uma fitinha, aquilo ali é o micélio, o conjunto das hifas que estão ali naqueles fungos. Significa que tem muito fungo ali, e aí apresentou hifa, e o conjunto dessa hifa, que se entrelaçou tudo lá e tudo mais, formou o micélio. Então aquilo ali que tu tá vendo ali, daquele negocinho branco lá com, parece ser umas fitinhas, aquilo ali é um micélio, tá, gente? Só para vocês entenderem. Reprodução dos fungos, tá, gente? Que você vê aqui o conjunto de hifas formando micélio, né? Aquilo que eu falei lá para vocês, que é bem interessante, tá? Existem estruturas produtoras de esporos, né? Tem aqui a estrutura reprodutora e tudo mais. Aqui o cogumelo, né? Sempre certificar, né? Cogumelo é comestível, se não é, e tudo mais. Comprem sempre em locais bem conceituados, como mercados e tudo mais. E é muito gostoso, os cogumelos comestíveis são bem gostosos mesmo. Principalmente aquele champignon. É uma delícia aquilo ali para botar no estrogonofe, na pizza. Lá vai um conselho aí para vocês. Doenças causadas por fungos. Lembra que eu falei para vocês que eles adoram locais úmidos? Exatamente aqui, ó.
aquele pezinho de famoso pé de atleta ou frieira que vocês tanto falam aí, né? Causado por fungo. Tem também a candidíase, também é causada por fungo, causada pelo fungo Candida albicans. Lembra que eu falei que o fungo ele gosta de locais molhadinhos, assim, bem úmidos? Exatamente, ali é bem molhadinho e úmido, se é que vocês me entendem, desculpa. Vamos voltar aqui. Importância dos fungos. Gente, deixa eu só abrir um parêntese aqui sobre a candidíase. Tem muita gente que acha que a candidíase ela é causada pela falta de higiene. Muitos casos até são falta de higiene, mas eu quero dizer para vocês que toda mulher em sua vida ela vai apresentar pelo menos uma vez quadro de candidíase, tá, gente? Porque, como eu falei, aquela região íntima é uma região úmida. Se ela é úmida, facilita a proliferação de fungos, tá? Principalmente o Candida albicans, tá, gente? Então, só para vocês entenderem aí que a pessoa ela pode estar com candidíase, mas não é por falta de higiene. É porque ali é um local muito úmido que facilita a proliferação de fungos. Por exemplo, tem pessoas que trabalham o dia inteiro. Como é que ela vai trocar de roupa e lavar aquela região ali para limpar, fazer uma higienização adequada? Tem gente que trabalha de 8 da manhã às 10 da noite e vai chegar em casa às 11 horas da noite. Né? Então, isso não significa que ela está com falta de higiene, tá? Má higienização do local. Só para dar uma explicação quanto a isso, tá, gente? Importância dos fungos. Os cogumelos, como eu falei, são muito gostosos, utilizados na alimentação humana. Como eu falei, alguns, tá, gente? Existem outros que são venenosos, alguns que são usados como alucinógenos, então, por favor, tá? Então, só os comestíveis, por gentileza. As leveduras são fungos microscópicos utilizados desde a antiguidade na preparação de alimentos e bebidas fermentadas. Beleza, gente? Ah, isso aqui é importante. Ele é utilizado também na indústria farmacêutica. Então, a penicilina é um dos primeiros antibióticos a ser empregado como sucesso nas infecções causadas por bactérias, tá, gente? Ela é extraída do fungo do gênero Penicillium, tá, gente? Então, a penicilina, que é um fungo, né? A penicilina do gênero Penicillium, extraída do gênero Penicillium, ela é utilizada para combater infecções bacterianas, tá, gente? Então ela é o principal, o carro-chefe dos antibióticos, tá, gente? Então é bem interessante isso aí, tá, gente? Ela inibe o crescimento bacteriano e aí pode salvar vidas. Por exemplo, falei da sífilis lá no início da aula, a penicilina ela pode tratar a sífilis, porque toma uma injeçãozinha lá, parou a infecção, tomou outra, a pessoa fica curada. E assim, sempre procurando médico. Claro que você não vai se automedicar. Ah, eu tô com uma infecção na garganta, vou tomar penicilina. Não é assim, tá, gente? Tem que se medicar, tomar no horário certo, de conforme seu médico. Tem muita gente que quer se automedicar, mas não se automedique. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa maravilhosa aula aí que eu falei do reino Monera, do reino protista, do reino fungi. E vamos fazer os exercíciozinhos lá, bonitinhos, vamos rever o vídeo e vamos aprender cada vez mais, tá bom, gente? Então peço que vocês assistam, reassistam, façam os exercícios e continuem estudando, tá, gente? Isso daqui é um tema que pode cair também no vestibular, obviamente, tá, gente? Então vamos praticar para que possamos nos dar bastante bem na matéria. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo.